A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, único Senhor. Graças damos a Ele pela oportunidade de compartilhar mais uma porção da sua palavra em nosso canal aqui no YouTube, de breves devocionais. Eu queria pedir, se você puder nos ajudar de compartilhar esse vídeo, nós agradecemos. Eu amo a palavra de Deus e diante do Senhor eu quero agradecê-lo por tão lindas mensagens nos seus 66 livros. Deus tem colocado no meu coração esses dias fazer um estudo sobre o livro de Abacuque, um profeta menor, como vocês sabem, como sabemos. Eu quero começar lendo o final do livro, no capítulo 3, Abacuque tem somente 3 capítulos. Abacuque 3, versículo 17, o profeta diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja Deus. O livro de Abacuque nos traz muitos ensinamentos, e o nome Abacuque significa o que abraça ou o que luta. O livro de Abacuque, a sua luta, se diz respeito à razão pela qual Deus permitia que os maus ficassem impunes. Então, naquele momento, a visão que Abacuque estava tendo, a conclusão que Abacuque estava chegando, é que os maus ficam impunes. E Deus vai mostrar para ele que isso não é verdade. E ele fazia um contraste, que enquanto ele pensava que os maus ficavam impunes, o povo do Senhor era assolado por calamidades. Então vamos ver aqui, Abacuque capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque faz uma pergunta a Deus. Então o fato é que podemos fazer perguntas a Deus. Deus é Senhor, mas Ele é Pai misericordioso. Então Abacuque, ele pergunta a Deus, ele fica de uma certa forma inconformado com aquela situação. Se você ler o livro de Abacuque, eu quero convidar você a fazer isso, são apenas 3 capítulos. Ele fica indignado e ele pensa que ao mesmo tempo ele abraçava a salvação pela fé. Veja que contraste, Abacuque capítulo 3, no versículo 18, ele nos fala isso, né? Que ele vai se alegrar no Senhor. Então a nossa alegria precisa estar no Senhor, por mais dificuldades que estejamos passando. Essa é a palavra atual, a Bíblia atual. O livro de Abacuque, escrito há 600 a 700 anos antes de Cristo, ele é completamente atual, porque os homens são falhos, continuam com os mesmos projetos falhos, com os mesmos pensamentos. Então, o homem é falho, mas o Senhor é justo, poderoso, misericordioso, bom, fiel. Louvado seja Deus pelo Senhor que temos, pelo Deus que temos. Glórias sejam dadas, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, esse livro foi escrito entre 606 e 655 antes de Cristo. Foi escrito pouco antes da batalha de Carquemes, que estabeleceu a Babilônia como poder governante sobre a região da Palestina, ou foi durante o reinado de Manassés em Judá.
Abacuque ficou profundamente perturbado com a injustiça que prevalecia em sua terra. Então, sabemos que, da mesma forma, nós também ficamos perplexos com injustiça, não aprovamos a injustiça, muitos têm praticado a injustiça, e a palavra de Deus diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, naquela época, Abacuque já ficava inconformado com a injustiça, então podemos ficar inconformados com a injustiça, podemos nos irar. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Então podemos falar, podemos externar aquilo que está no nosso coração. Então, em Abacuque capítulo 1, versículo 3 e 4, você vai ver isso. E Abacuque desejava que o Senhor agisse contra o povo. Então, esse é o início, o prefácio que vamos fazer acerca do livro de Abacuque, que vai nos trazer muitos ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o nosso país. Que Deus dirija todas as coisas. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Ele reina, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém.